Ai, que delícia. É bom, quando eu peço benção mãe, eu imagino, Fer, que a minha mãe está me abençoando mesmo. E ela grita também na sala. Mas tem não tenha ninguém. E ela dúvida fala, disso. Deus te abençoe. Ai, tão gostoso. Não tenha dúvida disso. E tá mesmo, né? Ai, ai, mas também é uma bênção, não só os nossos pais, mas as pessoas que ao longo da nossa vida Deus vai colocando para nos orientar, para ser exemplo para nós. E dentre, né, estas pessoas maravilhosas está a nutricionista, porque nunca se ouviu falar tanto em nutrição como nos tempos atuais. Isso é verdade. Olha, de uns 10 anos para cá, Rita, a nutrição vem evoluindo bem, mas eu confesso que nesses quase 2 anos de pandemia, nossa, assim, deu um boom na nutrição. O pessoal resolveu se cuidar mesmo, procurou mais se alimentar melhor, porque no primeiro ano todo mundo engordou pelo menos uns 10 quilos. Foi o que eu mais recebi no consultório. E agora está todo mundo tentando se cuidar, voltar para uma alimentação saudável, porque o coronavírus ele piora quando a pessoa tem um tecido adiposo mais avantajado, quando ela está de sobrepeso, e aí você tem inflamações mais graves. E depois que isso foi falado na mídia, que a pessoa obesa ou quem tem uma alimentação mais industrializada, repleta de gordura, as pessoas entraram em pânico e resolveram se cuidar. Então isso foi um fator bom da pandemia. O vírus é seletivo em relação a isso? Ele se prolifera mais no tecido adiposo, né? Que é um tecido inflamatório. E é onde causam todas as maiores complicações. Claro que isso é um dos fatores, não é o principal. Mas é um fator bem pesado, assim, que piora mesmo o quadro do paciente. Preponderante. Tem obesos que saíram bem, mas tem obesos que não conseguiram, né, se recuperar. Então, é muito individual, mas é um fator que pesa bastante. E a gente sabe que tem muitos que se recuperaram, ou seja, sararam, porém as sequelas que ficaram destas complicações, dessa doença, são graves. Então, bora cuidar da saúde, bora ouvir o que a Nutri tem para falar hoje, porque nós falamos dos snakes, né, os snacks, não sei como se fala, mas... Gente, tem muita gente que vive comprando coisa de salgadinho em tudo quanto é lugar. Vamos pisar no freio e vamos entender por quê? Porque hoje o tema são as gorduras. Lembra que eu falei na segunda-feira dos tipos de dieta, que eu falei que a dieta cetogênica era uma dieta com teor de gordura maior, mas que ela era benéfica para alguns pontos da saúde? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês os tipos de gorduras que a gente tem. Então, a gente precisa ter um percentual de gordura no corpo, tanto para absorção de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, B, E e K, porque através dessa gordura, ela vai para o sistema linfático, e do sistema linfático a gente absorve e vai para os tecidos. Então, a gente precisa ter um teor de gordura bom no organismo. Agora, resta saber quais são eles. Então, a gente tem as gorduras divididas em saturadas e insaturadas. Aí o pessoal vai falar assim, mas a saturada eu não posso comer. Não, gente, é assim, a gente precisa ter um pouco de cada. Então, a gordura saturada, o excesso dela, o que causa? Aumento do colesterol ruim, que é o LDL. E diminuição do colesterol bom, que é o HDL. Então, quais são essas fontes de gordura saturada? A manteiga, a carne vermelha principalmente... toucinho, bacon, o leite integral e os derivados de leite. Então, a gente não precisa tirar isso da alimentação, mas a gente consegue consumir uma quantidade adequada, porque nós precisamos desse tipo de gordura no nosso organismo também. Depois, nós temos as gorduras insaturadas, que são divididas em 2 grupos, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. As monoinsaturadas e as poliinsaturadas, ambas precisam, tem como representante o ômega 3 e o ômega 6, né? E ambas reduzem o colesterol LDL e elevam o colesterol HDL, que é aquele colesterol que protege o coração. Então, para você ter uma saúde cardiovascular boa, a gente precisa ter as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. E quais são essas fontes? Então, azeite de oliva, o abacate, o azeite de abacate que eu comentei essa semana. Sim. Então, aí nós temos as fontes de peixe, o ômega 3, as castanhas, as nozes, nós temos a semente de linhaça. Então, essas fontes de gorduras mono e poliinsaturadas
precisam estar presentes na nossa alimentação. Depois dessa divisão, nós temos as gorduras trans, que aí entram nos produtos industrializados, né? Que ela eleva tanto o colesterol LDL quanto o VLDL, que são as frações do colesterol. E aonde estão as gorduras trans? Pessoal, em tudo que é industrializado. Infelizmente, a gente tem que passar isso para vocês, porque a gente está falando de alimentação, mas tudo que é industrializado tem a gordura trans. Porque o que ela faz? É como se ela conservasse o alimento. Então, por exemplo, a Lara vai fazer os chips hoje. Não tem corante, conservante nenhum. Se ela embalar, em algum momento aquilo vai estragar. E aí a gordura trans, o que é? É um processo, é como se a gente colocasse moléculas de hidrogênio dentro dessa alimentação, que vai formar como se fosse um plástico. E aí a gente consegue conservar melhor o alimento. Por exemplo, teve uma pergunta essa semana de manteiga ou margarina, lembra? Isso. A margarina, ela é repleta de gordura trans. O que faz a margarina ter aquele aspecto cremoso? Exatamente a gordura trans, essas moléculas de hidrogênio que são introduzidas nesse processo. Então a gente pode pôr ela na geladeira, tirar na mesma hora que ela vai estar molinha. A manteiga não. E aí as pessoas ficam na dúvida, o que é mais saudável, manteiga ou margarina? A manteiga, porque a manteiga não tem gordura trans. Tá? Então tudo que é industrializado a gente tem que evitar, não precisa excluir, mas a gente precisa evitar para ter uma saúde cardiovascular boa. O que a gente falou da regra e da exceção. Exatamente. Se necessário, que seja a exceção, não a regra de todo dia, né? Aquele pãozinho com margarina todo dia, aquele pãozinho branco, né? O pão francês, com margarina, ou seja, a pessoa está comendo veneno todo dia? Todo dia. Todo dia um pouquinho. Exatamente isso. E aí a gente fala, quais são as trocas? Pode ser a manteiga, você pode colocar um azeite de oliva no pãozinho, ou faz um patê que nem tem no leite, né? No leite, nos derivados que eu falei que tem a gordura monoinsaturada, compra o desnatado, se for o caso. Ou, não gosto, Fernanda, não gosto, prefiro integral. Então, como uma quantidade menor, mas é mais saudável do que consumir a margarina todos os dias. E aí vem a dúvida, e aquela margarina que tem umas frações que diminuem o colesterol? Gente, a margarina é do mesmo jeito, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. É comercial. Exatamente. Firula. E aí, dentro dessas gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, a gente tem as frações de ômega 3, ômega 6 e ômega 9 que estão presentes nesses alimentos que eu falei. E aí, quais são esses benefícios, pessoal? A gente tem que entender que, assim, o ômega 3 a gente consegue ter pelos alimentos, mas muitas vezes não são o suficiente para a gente beneficiar a nossa saúde. Então, o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, eles são principais para saúde cardiovascular, prevenção de câncer, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, trabalha muito com a saúde cerebral. Para atleta, a gente tem a parte de recuperação muscular, que faz a síntese proteica, então você tem a recuperação muscular, reduz o processo inflamatório. Então, assim, a gente tem que introduzir esses alimentos de rotina. Qual que é a diferença deles? O ômega 3, ele sempre tem que estar numa quantidade maior do que o ômega 6. Por quê? Pela composição, é muito bioquímica, eu não vou explicar isso agora, mas o ômega 6, ele tem propriedades que podem ser pró-inflamatórias, ou seja, pode ser o gatilho para uma inflamação. Então, a quantidade dele tem que ser menor do que o ômega 3. E o ômega 9 depende do ômega 3 e do ômega 6 para se transformar no corpo. Então, é uma cascata, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Um pouquinho de cada para que todos sejam benéficos ao nosso organismo. Para a nossa saúde e previnem todas essas doenças que eu falei. Como eu disse, na alimentação a gente consegue? Sim, mas como a nossa alimentação é muito ocidental, que foi a primeira pirâmide que eu apresentei segunda-feira, a gente tem que suplementar, porque na nossa rotina, no nosso cardápio, não tem todos aqueles alimentos ricos em ômega 3, ômega 6, né, e ômega 9, são alimentos caros. Então, para quem não consegue introduzir na rotina, a gente pede sim para fazer essa suplementação. Sempre por uma orientação, claro. E atividade física. Então, assim, gente, tem que ter, são as fontes de gorduras boas e as ruins, a gente tem que ter um pouquinho de cada. Eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas a gente precisa ter um percentual de gordura até para as mulheres, que nós vamos falar na sexta-feira também. Quem tem um percentual de gordura muito baixo e quem não introduz muita gordura na alimentação, provoca amenorreia. O que é isso? A não menstruação.
Então, a gente precisa ter um pouco de gordura para função hormonal, para funcionamento hormonal e até para a temperatura do corpo. Pode ver que a pessoa mais gordinha não sente muito frio, o mais magro sente mais frio. Então, a gordura tem todas as suas funções benéficas no organismo, é só a gente saber introduzir. Olha, a Sandrinha Oliva saudando setembro, saudando a gente, né? E de Vinolândia ela pergunta não, ela diz, estou de olho na nutricionista. Obrigada, viu, Sandrinha? Obrigada. Lília de Souza, também feliz com setembro, a Marlene Leonildo, a Thelvisaron, né? Thelvisaron, dando boa tarde, Nilda Soares. E a Rosângela Gomes e a Luciana fizeram perguntas. A Rosângela quer saber sobre o óleo de cártamo. Se é bom para iluminar essa gordura da pochete. Sim, então, o óleo de cártamo é bom. Eu prescrevo muito. Mas assim, é Silvana que ela chama? É a Rosângela. Não, Rosângela. Rosângela, é assim, ó. A gente precisa consumir óleo de cártamo sim, mas tem que associar a uma atividade física. Ele por si só, ele não vai funcionar sozinho, né? Ele é um start para acelerar um pouco mais o metabolismo, mas você precisa de uma atividade física para ajudar nessa queima de gordura visceral. E entre essa gordura visceral, para as mulheres, não entram só o abdômen não, gente. Entra aquela gordurinha do quadril, do famoso culote. Então, assim, é um start sim, é muito bom, mas você precisa fazer uma atividade física associada. Legal, sempre com orientação, né? Sempre com orientação. A Luciana Matano, ela colocou assim, assisto o seu programa todos os dias, obrigada, gosta do Benção Mãe, eu também gosto. E ela colocou assim, quero perguntar para a Nutri sobre o óleo de girassol. Uso só esse em casa e bem pouco. Tenho dúvida também sobre o uso do açúcar, uso o Demerara. Posso usar para colocar nos sucos? Pode, você está fazendo umas escolhas ótimas. Eu gosto muito do óleo de girassol, que entra nessas gorduras que a gente falou, né? Mono e poliinsaturada. Pode continuar a usar. O açúcar, eu gosto muito do Demerara. A gente até fez um programa, né, Rita? Exatamente, só sobre açúcar. Mas não precisa adoçar os sucos, porque já tem o açúcar da fruta. Então, eu deixaria o açúcar Demerara para você fazer um bolo, para você colocar em outras preparações. Tira do suco de fruta, tá? Senão você vai ter um excesso de açúcar aí sem necessidade. Marisa Fernandes diz assim que ama o artesanato, também com saboaria, fica aí a dica, né, para Tiane Fontane, mas também ela diz que se interessa muito por nutrição. Carla Fogliene gostaria que nós falássemos um pouco dos benefícios da espirulina nessa jornada para as pessoas que buscam uma vida mais saudável. Nossa, que pergunta legal, que boa sugestão. A espirulina tem sido muito utilizada. Ela é super natural, muito antioxidante, super anti-inflamatória, mas a gente prescreve muito em cápsula por conta da quantidade. Os benefícios dela: reduz gordura abdominal, melhora colesterol, melhora os níveis de glicemia também, e muito anti-inflamatória. Então, na verdade, o que acontece? A espirulina, você ingerindo a espirulina, você controla todo esse processo, essa cascata inflamatória que a gente chama, regulando todos esses índices. E agora, nessa fase de pandemia, então, ajuda muito na imunidade. Então, é um excelente suplemento. A Nilda Soares falou assim que eu já tirei a minha maionese das minhas saladas, só uso azeite agora. Ai, que coisa boa, parabéns! Legal. E a Deise Pastore Bilar, sempre me alimentei de maneira saudável e faço exercícios regularmente, mas eu estou na fase de engordar com água e alface. Eu fui na Nutri e ela disse que como muito pouco e meu metabolismo está lento. Tem alguma coisa para turbinar meu metabolismo? É sobre isso que a gente falou aqui hoje, né? Olha, eu não sei qual a idade da senhora, mas assim, vamos lá. Para turbinar um pouco o metabolismo, o óleo de cártamo ajuda, água com canela ajuda muito, chá de gengibre ajuda bastante. E a atividade física, quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem que fazer. Infelizmente é isso, gente. Não tem segredo, não tem uma pílula de emagrecimento, uma pílula para acelerar o metabolismo. A cafeína ajuda muito. Também é uma das opções que a gente dá bastante. Não precisa ser a suplementação de cafeína, mas o próprio café. Então, por exemplo, se a senhora faz atividade física, toma um café sem açúcar, sem adoçante antes, que já vai promover essa aceleração de metabolismo. E aí as pessoas acham que você tem que tomar café o dia inteiro para manter o metabolismo acelerado o dia inteiro. Não há necessidade disso. Você dando um start no metabolismo de manhã, comendo, por exemplo, tomando um café preto sem açúcar, sem adoçante,
consumindo uma fruta, você já tem eu vou usar essa palavra, tá? Já tem um start no seu metabolismo e o que acontece? Quando você dá um disparo de insulina de manhã, que é a principal refeição, você trabalha todo o seu ritmo circadiano, então você consegue regular melhor a sua liberação de hormônios. E aí você consegue manter os níveis hormonais regulados, então você consegue emagrecer de uma forma mais saudável e mais rápida. Aí as pessoas vão perguntar, e o jejum intermitente? Tem todas as outras estratégias, mas para quem quer emagrecer, a gente não faz jejum intermitente todos os dias, a gente faz intervalado. Então, é uma estratégia para acelerar o metabolismo da senhora também. Para a gente fechar, nós temos aí pouco tempo, dá tempo de falar dos carboidratos? Dá. Vamos lá, os carboidratos... Você falou no começo do programa que não é só a gordura, né? Os carboidratos também. Eles são a fonte de energia, são a nossa principal fonte de energia, mas a gente tem que consumir com moderação também, porque ele se transforma em açúcar. Então, botou carboidrato na boca, já vira amido, que já se transforma em açúcar e aí se deposita em gordura também, abdominal, gordura no braço, por conta da quantidade que a gente consome e por conta dessa alteração de glicose e de insulina que eu falei. O que o carboidrato faz? Como a gente eleva muito o nível de insulina, que é um hormônio, essa insulina circulante, que fica em excesso no nosso organismo, ela se deposita em gordura visceral, principalmente, que é essa gordurinha abdominal que incomoda tanto os homens quanto as mulheres. Então, qual é o ideal? Consumir o carboidrato integral, consumir o cereal integral que nós falamos também. Pode consumir o branco? Pode, desde que você tenha uma rotina alimentar adequada, reduz o carboidrato nas outras refeições, se a estratégia for emagrecimento, e aí você consegue manter um corpo legal, um shape legal. Olha, os triglicerídeos que aparecem nos nossos exames também são vilões. E são fontes do carboidrato. E são fontes do carboidrato. Ai, meu Deus. O triglicerídeo ele é a gordura no sangue. E a fonte principal dele, carboidrato, açúcar e bebida alcoólica. Então a gente tem que controlar tudo. Ai, meu Deus. Amanhã tem mais? Tem mais. Amanhã é sobre obesidade, pessoal. E olha, mesmo que você não tenha conseguido, a Fernanda vai ficar conosco mais um pouco, dá tempo ainda de você fazer alguma pergunta, tem algumas por aqui, a gente faz depois. Fernanda, não foge de mim.